Pedir um sinal é fácil, difícil é aceitá-lo. Seja bem-vindo ao Do Céu ao Colo, um espaço para quem quer educar com consciência para um caminho de espiritualidade e devoção. Queria contar hoje para vocês um momento muito difícil, muito angustiante da minha vida. E foi assim, eu estava no trabalho, minha irmã estava prestes a fazer uma cesariana de emergência na UTI. A minha sobrinha ia nascer muito prematura, nós não sabíamos se ela ia sobreviver e eu não tinha nada que eu pudesse fazer, estava longe, me senti impotente, me senti angustiada e a única coisa que eu pensei, que eu senti que podia fazer era pedir um sinal. E foi o que eu fiz, eu me retirei no momento que eu sabia que a cirurgia ia começar, me aproximei de um arbusto florido e ali eu fiz um pedido a Deus para que me mandasse um sinal. Eu queria saber o que ia acontecer. E naquele momento que eu pedi o sinal, apareceu um beija-flor. E eu senti dentro de mim a resposta, que era o seguinte: ela vai crescer, ela vai nascer muito pequena, ela vai sobreviver. Ela vai ser miudinha, mas vai ser cheia de energia. Foi essa a mensagem que eu ouvi dentro de mim. E eu não só pedi esse sinal, como eu aceitei, eu acreditei nele. E eu fiquei tranquila. Eu sabia que ia dar tudo certo, que era isso que ia acontecer. Depois que eu saí do trabalho, já era final da tarde, a cirurgia ainda estava acontecendo, enfim. Eu estava andando pela rua e eu estava ainda vivendo, imersa naquele sentimento, né, de apreensão. Não era mais de angústia, mas de apreensão, do tipo, eu não estou relaxada, eu ainda estou esperando, estou numa expectativa, eu quero saber o que vai acontecer. Não é um momento tranquilo da vida. E quando eu voltava pela rua, eu vi que cresceu num amontoado, numa pequena rachadura que deu na sarjeta, num amontoado de lama, enfim, água da chuva. Cresceu bem ali naquele lugar inóspito, sem menor condições, um girassol, um pequeno girassol que estava florido. E para mim, de novo, aquilo foi uma mensagem. Ela me dizia, apesar das condições de nascimento não serem boas, essa planta vai crescer e vai dar flor, vai ter o esplendor de uma beleza. E eu realmente aceitei e acreditei muito naquilo. Bom, aconteceu, passado um tempo, alguns dias, ela ficou na UTI neonatal, realmente ela nasceu muito prematura, ela não podia ter contato, ficou na incubadora, eu não podia vê-la, ninguém da família podia vê-la, a não ser os pais. E eu me lembro que isso era em outra cidade, eu estava lá na casa da minha família, enfim, pude ficar com a minha irmã. E na verdade ela não tinha saído. Mas eu fui lá, estive com o marido dela e tal, tive notícias. E quando eu voltava para minha casa, quando eu entrei no carro, eu tive um pensamento muito forte. Eu tinha visto até então só uma vez estrela cadente da minha vida, eu nunca tinha visto a mais do que isso. E eu pensei assim, como eu queria ver uma estrela cadente hoje, porque a hora que eu visse uma estrela cadente, eu ia fazer um pedido para minha sobrinha. Eu pensei isso. E quando eu estava chegando na minha casa, porque como eu morava num lugar retirado, eu precisava passar por uma estradinha, um anel viário rural. E era bem escuro ali, propício para avistamentos, né? Quando eu entrei naquele lugar, naquela estrada, eu olhei para o céu e eu vi uma enorme estrela cadente. Foi uma pequena explosão que eu vi muito rápido. E eu realmente, naquele momento, eu não conseguia acreditar que aquilo tinha acontecido, que eu tinha há alguns minutos atrás pedido para ver uma estrela cadente e que naquele momento eu vi. E aí eu fiz um pedido. E eu me senti muito conectada. Eu não conseguia acreditar de verdade que aquilo tinha acontecido. Só que a história não acaba por aí. Tiveram algumas outras coincidências no meio do caminho, alguns sonhos. E sempre sonhos assim, um pouco ligados com lua, com estrela, uma coisa assim. E os meus sonhos sempre coincidiam com uma nova etapa, quando ela pôde ir para o colo da minha irmã, quando ela pôde ser amamentada pela primeira vez. Alguns marcos importantes, assim. Aí, o que aconteceu, no dia que ela completou um ano, era um sábado, e nós fomos até a casa dela, teve uma festinha, uma comemoração e tudo mais. Quando a festa acabou, já era noite, eu já tinha me despedido, eu já estava dentro do carro, colocando as crianças no carro, e eu estava ali fechando a cadeirinha. Quando eu fui sair, assim, involuntariamente, eu olhei para o céu e nesse mesmo momento eu vi de novo uma estrela cadente. No exato dia que ela estava completando um ano. E eu fiquei muito emocionada naquele momento. Eu corri
para dentro da casa da minha irmã e falei, acabei de ver uma outra estrela cadente. Ela sabia, eu já tinha contado a história para ela. E foi assim, uma confirmação com alguém que me diz, você tá vendo? Você tá vendo que deu tudo certo? Ela completou 1 ano, ela tá bem. E até hoje eu não consigo entender, eu não consigo explicar como é possível, como pode uma estrela cadente, como eu posso ver uma estrela cadente bem na hora que eu pedi, com todas essas coincidências. Eu só sei que eu consegui aceitar esse sinal. Eu sinto que muitas pessoas, eu mesma também, a dor de se sentir distante, desconectado do mundo espiritual, porque a gente às vezes acredita que é preciso ter algum dom especial, uma clarividência, algum tipo de sensibilidade extra para conseguir se sentir pertencente ao mundo espiritual, sentir que não está só. No entanto, existem pequenos sinais que o tempo todo estão se demonstrando. Mas é importante que, para além de pedir o sinal, que a gente possa também aceitá-lo. E para isso é importante que você possa, em alguns minutos, alguns momentos da sua vida, viver o vazio. Se a gente está sempre na ansiedade, na expectativa, a gente está preenchido. É difícil se preencher com algo de fora. É preciso se esvaziar, realmente ter uma atitude de recepção, mas também de coragem no momento de aceitar. Me conta se você teve algum momento assim na sua vida, quando você teve algum sinal inusitado. Comenta para que a gente possa aprender uns com os outros e ver outras histórias, isso nos enriquece. E se você sente que essa história te tocou de alguma forma, se isso contribuiu com você, faça a gentileza de deixar um joia para mim, fazer um compartilhamento, indicar para alguém que talvez se entusiasme e que se preencha com essa história. Que aquilo que vem do céu encontre descanso no seu colo e que floresça na sua vida. Até o próximo encontro.